importante. Terça-feira é um dia bem complexo e num horário de ocupações aí, que nós podemos dizer seculares. E então a gente ajuda aqueles que não conseguiram, né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje deixaram de fazer alguma outra coisa e escolheram esta melhor parte, estar aqui. Outros não conseguiram, então a gente vai ajudando, passando aí, compartilhando o culto. Uns, claro, por motivos alheios à vontade, outros porque negligenciaram com a fé mesmo. Então, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos para amar, interceder e ensinar. Por isso que eu tenho sempre esse cuidado. Na minha lista de contatos ali tem mais ou menos umas 300 pessoas, dentre elas pelo menos umas 150, que são ou profissionais liberais ou empresários como eu sou, mas Deus é que conhece o coração de cada um. Uma coisa eu digo, enquanto Deus me der fôlego de vida e me escolher para estar sobre este altar, eu vou fazer isso com muito esmero, com muito carinho e com muito amor. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, vocês presencialmente, agora, pelas mídias oficiais da sede, nós estamos na escola de capacitação e crescimento espiritual. Aproveitem esses próximos momentos que estaremos juntos. Deus seja louvado. Rapidamente quero falar sobre a nossa vida financeira, que gosto de frisar, é um momento de educação financeira e espiritual. E pasmem, no meio evangélico, no meio cristão, poucos são educados financeiramente. E nós aqui na Cristo Vive, pautamos a nossa vida no conhecimento. Glórias a Deus pela vida do apóstolo Miguel. Eu reaprendi a vida aqui nesse ministério. Graças a Deus por isso. Vocês não têm noção. Aliás, imagino que tenham, porque senão não me receberiam como profeta. Algumas pessoas que me olham na carne não vão ter nunca noção do que Deus fez na minha vida, né? E do que eu enfrento hoje em dia, no espírito, na carne, né? Para estar sobre o altar. Seria o primeiro hoje a ter motivos de sobra para estar correndo atrás de muita coisa por aí, mas eu não corro mais atrás. Eu digo sempre assim, até eu gosto desses verbetes que Deus me dá, eu digo assim, com graça e paz, a bênção segue atrás. Então, se Deus tem tocado o seu coração, não diga não para Deus. Ouça a voz de Deus. Paulo, quando falava sobre isso, ele usou a igreja dos Filipenses. E ele, em Filipenses capítulo 4, ele disse, olha, a igreja dos Filipenses, a partir do 14 em diante, ele disse, se associou comigo no tocante ao dar e receber. Fizeram bem se associando comigo. O que é esse fazer bem? É acreditar, primeiro, que o reino é que te fornece as condições para você estar vivo, para você ter o que você tem. Tudo vem de Deus. Então, é você compreender isso. E depois, também reconhecer o chamado ministerial de quem está aqui, desse ministério, desta grande cidade refúgio, dessa palavra que tem mudado a vida de tantas pessoas. E depois, o versículo 15, ele diz, a igreja dos Filipenses foi além. Ela se envolveu, ela não mediu esforços. Agora, olha o 17, o que ele diz. Não que eu procure donativo. Então você começa a entender aqui o que Paulo está falando. Paulo não está falando de dinheiro. Paulo não está falando daquela barganha. Paulo não está falando de, sabe, do toma lá da cá desse mundo. Não, ele está falando, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E nesse versículo aqui, que eu gosto das remissões, nesse versículo aqui, eu colocaria 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, o que diz. Lembra, educação financeira e espiritual? Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, tenha paciência comigo. Então, não é primeira, é segunda, perdão. 2 Coríntios 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então, Paulo ali não está falando mais de dinheiro, ele está falando de semente. Ele está falando de você entender que se você tem o que o mundo chama de dinheiro para abençoar o reino e você abençoa,
você transforma aquilo em dinheiro. É o momento mais espiritual que um filho de Deus pode ter com o reino. É ele entender, ele ser capaz de pegar aquilo que muitas vezes ele diz, poxa, mas isso aqui... Olha, deixa-me contar um outro testemunho, né? O apóstolo Miguel Ângelo fala que uma das vezes, tantas experiências que ele teve, uma vez veio uma senhorinha semear, e ela ouviu a palavra para semear, e ela trouxe o seu dízimo. Ela disse, olha, esse aqui é tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho, eu sou uma aposentada, eu não tenho recursos, isso aqui é tudo que eu tenho. Na época, sei lá, o equivalente a R$100 e poucos que ela compartilhou com ele. É tudo que eu tenho, mas eu estou tomando um passo de fé. Ela era uma aposentada, disse o apóstolo que assim que olhou para ela, assim com os dentes todos, né, assim, ruinzinhos, já sem dentes, uma pessoa muito humilde, ele ficou até constrangido, mas naquele momento, e como líder, ele sabia que era um momento de fé, e ele recebeu aquela semente. Parece que 15 dias, alguma coisa assim, depois aquela senhora voltou à igreja e disse, olha, o que aconteceu? Um sobrinho meu, que estava muito bem aí, empregado, em outra cidade, lembrou de mim. Não foi ele que lembrou, foi o Espírito de Deus que lembrou ele. E me achou, pelo meu nome, me procurou, me achou. Viu que eu estava necessitada, morando numa periferia, disse, tia, você me ajudou a me criar, você foi minha mãe de leite, antigamente tinha muito isso, né? Você me ajudou a me criar, não posso ver você passando necessidade. Comprou uma casa para ela e disse, mas enquanto a senhora viver, a senhora vai receber uma pensão minha. E aquela mulher voltou, dando glórias a Deus. O salmista diz isso, o salmista disse, no Salmo 126, salvo engano, ele diz, o que semeia com júbilo, voltará, né? O que semeia com lágrimas, com júbilo voltará recolhendo os feixes. Então essa palavra é assim, é semear. Então independente dos que você possa estar aí pensando, pense nesse momento como uma oportunidade. Porque ele disse, olha, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, ou seja, ele dá o princípio. Você chegou aqui hoje, você tem pão para alimento, você tem uma semente, às vezes você deixa de semear, você perde essa oportunidade. Aí ele disse, aí ele vai suprir, aumentar a sementeira e multiplicar os frutos da justiça. Eu preciso desse milagre, você precisa? A cada dia, a cada dia. A gente não pode parar com isso. Aí volta no Filipenses 4,19, mas aquele que Deus tem me dado como revelação. Sabe por que é PIC? É plano de investimento celestial. Diz assim, e o meu Deus, eu gosto porque aí Paulo, ele chama para si, mas canaliza para Deus, está entendendo? Ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, isso são recursos ilimitados, que contradiz a máxima da economia. A economia diz que os recursos são escassos e o consumo é ilimitado. Com Deus, os recursos são ilimitados. Ou você acha que para Deus tem limite? Gente que lê assim, então ele está dizendo que vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então quer dizer que Deus supre segundo as nossas necessidades. Não é isso que diz o versículo. Desculpe, gente, vamos usar pelo menos o português, já que não vou cobrar de você conhecer os originais, lógico, mas está muito claro aqui. Como cada uma das nossas necessidades será suprida? Segundo a sua riqueza em glória. Então não é conforme as nossas necessidades. As nossas necessidades são as questões que nós vamos encarar no dia a dia, claro. Só que elas serão supridas. E sabe como Deus supre? Bota lá agora, vamos agora, anota aí, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, capítulo 9, né? 2 Coríntios 9, versículo 11, a gente estava no 9, 10, não é isso? 9, versículo 11. Ele supre assim, ó. Então, eu que estou dizendo, ou é a palavra? Isto é educação financeira e espiritual, para viver a vida financeira, para viver aquilo que o mundo usa como dinheiro, como especulação, como mediocridade. O que o mundo faz por dinheiro massacra as pessoas, irmãos. Humilha
Humilha. Tem gente aí que está com tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que é tão pobre que só o que tem é dinheiro. São pobres de espírito, porque pisam a cabeça dos outros. E agora estão desesperados porque não têm certeza da salvação. Sabe o que estão fazendo? Comprando terrenos no espaço. Estão criando aí bases espaciais. Vocês sabem disso? Eu pesquiso muito, irmãos. Bases espaciais, sabe para quê? Pensando em fugir na hora que essa terra aqui, sabe, do apocalipse, eles pensam que podem fugir da morte eterna, da segunda morte. E acreditem, tem muitos filhos de Deus se deixando arrastar por essas loucuras, porque não tem educação financeira e espiritual. Enriquecendo-vos em tudo. Qual a finalidade? A nossa finalidade nesse mundo, irmãos. Nós não estamos aqui por outra causa. Diga, não estamos aqui por outra causa. Para toda generosidade. É para isso, para nós sermos generosos. Só isso. E sabe quando nós entendemos isso? Ele diz, para que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Deus preparou o nosso apóstolo para isso. Se tem uma referência de generosidade que eu posso dar a você hoje aqui, é o nosso apóstolo. Não é, João? Nós que vivemos mais de perto, a gente conhece algumas histórias que ele não fica falando por aí. Sabe? Extrema generosidade. Deus preparou ele e Deus tem preparado. Eu ouvia o nosso apóstolo dizer, logo no início, eu ouvia ele falar, eu sou um semeador compulsivo. Eu falava, confesso que às vezes eu achava até um certo exagero. Deus tem manifestado isso na minha vida. E todos aqui que têm, pelo menos eu tenho tido muitas experiências aqui com cada um. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Você vai se tornar um semeador compulsivo. Você vai ver o semear no reino, ou na vida do teu próximo, quando você tiver oportunidade, você vai ver como oportunidade. Oportunidade. Associe isso comigo no tocante ao dar e receber nesta manhã. E você pela internet, tem as vias, as mídias para você também se associar comigo no tocante ao dar e receber. Faça isso para a glória de Deus. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradecemos, Paizinho amado, te bendizemos com a nossa vida financeira, Pai. Obrigado. Tu tens o controle de tudo, Pai. Tu cuidas, tu dás, Senhor, o crescimento. Nossa força e o nosso sustento vem de Ti. Glórias a Deus. Tu és o dono do ouro e da prata. Tu tens tesouros escondidos e riquezas encobertas. Tu andas no caminho da sabedoria, Pai, para dotar de bens os que Te amam, Senhor. E lhes encher os tesouros. É para encher, é para transbordar. Confirmas na Tua palavra, em Filipenses 4:19, supridas cada uma das nossas necessidades. Ai, muitas vezes nós limitamos, nós ficamos apavorados com situações, e Tu tens, Deus, o Teu reino, é segundo a Tua riqueza em glória, Pai. É para encher, é para transbordar. Provérbios 3, versículo 10, Senhor, diz celeiros fartos e lagares transbordantes. Lucas 6, 38, Pai, diz que é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É para encher, é para transbordar. Te agradeço, te agradeço. Chegamos então ao momento mais importante da nossa reunião. Vamos ministrar a aula 3 deste livro. Jesus nos dias de sua carne era o véu. Senhor Jesus Cristo,
autor, mas também consumador da nossa fé. Mais uma vez, Paizinho amado, em oração a Ti, eu declaro a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que Tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo, para esta última reforma protestante. Pela Tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Usa-me, fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Joás, querido. Chegamos hoje a esta aula 3. Imaginem, um livro que, primeira vez que eu li, devo ter levado em torno de 20 minutos para ler. Semana passada, estávamos no capítulo 1, já na aula 2. Nós, então, tratamos do capítulo 1, mostrando Cristo nos dias de sua carne, ainda enfatizando essa importância de compreender o Cristo da carne. E eu quero começar hoje aqui no capítulo 2, então agora, entendendo especificamente, a carne era o véu. Nós vimos Jesus nos dias de sua carne e como o comportamento de Jesus na carne precisava ser compreendido. Hoje nós vamos entender mais ainda isso profundamente, com essa subtema, de uma vez por todas, compreendendo que a carne, o Emanuel, o Deus conosco, que viveu nesta terra por 33 anos, e nos seus últimos 3 anos exerceu então o ministério, Jesus nos dias de sua carne, a carne era o véu. Então é uma conexão aqui, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, ou entre os capítulos 1 e 2, agora chegando na página 31, quando o subtema é a carne era o véu. Então, se você coloca esta frase, Jesus nos dias de sua carne, a carne era o véu, você fica completo. É o que nós vamos ver agora. Mas deixe-me voltar, importante nesse versículo da aula passada. Obrigado, Wesley, querido. Já estamos online, né? Glórias a Deus pela sua vida, querido. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Joás. Nós usamos no capítulo 1, e é importante para a gente relembrar como Paulo foi contundente. Paulo disse, assim que nós, por isso que eu gosto dessa versão, revista atualizada João Ferreira de Almeida, alinhada a King James, né, a americana, que é muito alinhada ao grego popular, o grego koiné. Dá para a gente pegar bem isso aqui no entre vírgulas. Ele disse assim que nós. Bispo, é por isso que não dá tempo. Não, irmãos, aqui nas terças-feiras não é o tempo que nos rege. Na escola de capacitação, é a forma que Deus trata conosco, com essas peculiaridades, com esses detalhes. Por que nós? Por que nós precisamos entender esse nós? Quem somos nós? Nós somos aqueles que vivem depois que Cristo revelou a graça de Deus ao apóstolo Paulo. E aqueles que ouvirem o apóstolo Paulo e avançarem nessa graça genuína. Muitos ouvirão, continuarão aí, né, sofrendo, passando situações desnecessárias. Mas aqueles que ouvirem esta graça de Deus genuína, vão ter um algo mais. É o que eu digo sempre. Além da salvação, vão ter nesta terra qualidade de vida espiritual. As pessoas procuram tanto qualidade de vida, e os cristãos, pela graça de Deus, podem atingir um nível de qualidade de vida espiritual. E então ele disse, então tem que ter uma posição. Ele disse, nós. Às vezes, não sei, alguém aqui conosco, ou pela internet, está começando, igual eu um dia comecei, e este livro, ele tem uma importância substancial na minha vida. Foi um dos livros, eu sempre digo isso aqui, que mais marcou a minha vida,
e tirou realmente os véus, sabe, dos meus olhos com relação a tantas dúvidas que eu chegava. Então, quero dizer a você, se você, por mais dúvidas que você tenha, se o que você ouve aqui, você tem sentido e percebido um alinhamento com a palavra e faz bem a sua vida espiritual, não desista. Não desista, porque é o tempo de Deus que vai mostrando, respondendo tudo para você. Era isso que Paulo estava dizendo, daqui por diante. Aí vem o forte, hein? Porque imagine, irmãos, como Paulo na época deve ter sido criticado por causa disso aí. Ele disse, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Significa dizer a você que se você não entender que o Jesus, nos dias de sua carne, ou seja, as práticas de Jesus, levavam, como ele mesmo disse, quando João Batista questionou sobre a questão de levá-lo, né, às águas, ali batizá-lo, ele disse, deixa por enquanto, porque me convém cumprir a lei. Então, se nós não entendermos que ele precisava cumprir a lei, confirmar os profetas, né, tudo aquilo que vinha historicamente, nós não vamos entender que ele, nos dias de sua carne, era o véu. Por isso que a partir da página 30, você vai vendo o apóstolo fundamentando e mostrando agora algo que é assim substancial, que é a deidade de Cristo. Se nós não entendermos que aquele Cristo que estava conosco era o próprio Deus em carne, ok? Emanuel era, o que significa Emanuel? Lá que o profeta Isaías dizia, Deus conosco. Então, era o próprio Deus, fica impossível você também entender que Jesus no dia de sua carne era o véu. Coloca aí João 16, 12, uma remissão. João 16, 12. Olha como ele era o véu. Ele disse assim para os discípulos, tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, Jesus nem podia dizer tudo naquele momento. Olha o versículo 13 agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, quando, porém, vier o Espírito da graça, o mesmo Espírito que revelou a Josué e Caleb, que a promessa de Deus é que ia prevalecer lá em Números, no capítulos 13 e 14, não precisa ir lá, conta essa história verídica, somente Josué e Caleb que foram lá e rasgaram as vestes e disseram, não, nós vamos entrar porque Deus prometeu, Ele vai dar. E Deus falou, olha, eu me agradei, porque eu me agradei, eu vou dar essa vitória. E porque Josué e Caleb, neles havia um outro Espírito, sabe qual era o Espírito? O Espírito da graça. O Espírito que está em nós hoje. Então você pode ir fazendo remissões aí, ok? Pode fazer remissões, coloca Números, capítulos 13 e 14, contam essa história. E você vai construindo um próprio sermão. Daqui a pouco você está ministrando a palavra na sua casa, para a sua família, numa festa de aniversário, sabia? É assim que tem acontecido comigo a cada dia. Aí você pode fazer outra remissão, Colossenses 1:27. Olha o que diz Colossenses 1, depois nós vamos voltar aqui, tá, Joia? Pode colocar Colossenses 1:27. Olha o que acontece. Paulo disse, nós daqui por diante, quem somos os nós? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, o Espírito da graça. Não é o Emanuel, não é o Cristo da carne, não é eu agora. Ai, Jesus usou uma coroa de espinho, eu vou usar. Jesus carregou uma cruz, eu vou carregar. Não, meu amado. É você entender tudo isso, todo esse projeto, essa programação espiritual e viver Cristo na tua vida, com a esperança da glória, com a mesma segurança que o Cristo da carne tinha no eixo espiritual, porque ele era 100% Deus. Então, ele está em nós hoje.
Ele age por meio de nós. Quer um mais forte ainda? Efésios 3:20, outra remissão. Ora, aquele que é poderoso para fazer, o perecopero soi do grego, né? Infinitamente mais, inexprimível, maneira que não dá para mensurar. Ele diz, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Ah, é? Eu pensei que era no sacrifício, no jejum, na vigília, como é que eles fazem? Nas procissões, nas autoflagelos. Não. Opera em nós. Em nós. Agora, volta lá em João 16, versículo 13. Quando vier, então, o Espírito da graça, esse que você já viu que está onde? Onde está o Espírito da graça hoje? Aquele que materializou Deus no Cristo da carne, obra do Espírito Santo, lembram? Está em nós hoje. Habita em nós. Esse nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Este mesmo Espírito, que o mundo espiritual é intangível. Ok? Então, este mesmo Espírito, este que está à destra de Deus, que tem autoridade, o Espírito divino, o Deus supremo, ele também está em nossas vidas. Ele nos guiará a toda a verdade. Agora, se uma pessoa não entende essa complexidade que é para os olhos humanos, para uma holística de logística humana, de ciência humana, dos conhecimentos da epistemologia, como eu falei, né, já há alguns cultos, ele não atinge esse nível de entender que a carne era o véu. Inclusive, eu até trouxe aqui este livro, Cristo é Deus, porque você, quando for ler, quem nunca leu esse livro, Jesus, na época não tinha esse aqui, hoje já tem. Mas se você ler este livro, Jesus nos dias de sua carne era o véu, uma leitura combinada com Cristo é Deus, você fica maravilhado, porque aqui o apóstolo ele vai mais específico ainda, né, na colocação do Cristo é Deus. Eu até trouxe aqui hoje, como eu tinha prometido, né, para te mostrar esse livro que fala tremendamente dessa deidade de Cristo. Mas aqui na introdução, digamos, do capítulo 2, o apóstolo diz assim: é constante o meu desejo de levar ao povo de Deus, que pastoreio, aos que me acompanham pela rádio, TV, aos que leem os meus livros, Jesus Cristo como Ele é, Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. Aí ele fala, não vou fazer toda a leitura, mas ele fala aqui na página como as pessoas geralmente se comportam, chamam Jesus de Senhor e tal, mas não entendem a grandeza daquilo muitas vezes que estão até confessando. E por falta de revelação fazem uma divisão, a divisão da trindade, que imagine a trindade celestial, é uma confusão espiritual que já vem de muito tempo, que acabou se solidificando numa obra de Tertuliano, né, 480 e poucos anos depois de Cristo. Tertuliano, então, criou na Trinitas essa teologia da trindade celestial. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia não fala em trindade celestial, a Bíblia fala em 3 manifestações do próprio Deus. O Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo na consolação. 3º, 4º parágrafo aqui, ele diz assim: a revelação que o nosso ministério, depois de afirmar Deus é um só, que a Bíblia deixa claro isso, ele diz: a revelação que o nosso ministério recebeu do Espírito Santo é que Jesus é Deus. Nós pregamos e temos instado com esta verdade. Nosso Deus chama-se Jesus Cristo. Nós temos descoberto coisas maravilhosas à medida que avançamos no conhecimento da revelação. À medida que vamos caminhando no entendimento sobre a deidade de Cristo, Deus vai nos acrescentando novos conhecimentos. É sobre eles
que nós trataremos neste capítulo. E aí ele usa Hebreus, que é o texto base desse nosso estudo. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: tendo, pois, quer dizer que precisa de intrepidez, hein? Né? Desculpe dizer, isso eu venho dizendo já há algum tempo, né? Nas aulas anteriores a gente fundamentou melhor isso, mas nós somos a nata do cristianismo. Quem entende essa visão, nós somos o topo da cadeia alimentar no que tange a vida espiritual. A gente pode atingir. Nem todos conseguem, né, avançar, mas a gente pode atingir na carne. E quanto mais a gente entende que na carne, Paulo disse isso: desventurado homem que sou, mais forte. Paulo disse: quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Então, quando eu reconheço essa fragilidade, a gente fica mais dependente ainda de Deus. Olha, ele chega a dizer aos Coríntios, ele diz: a minha suficiência vem do Senhor. Em algumas versões ele diz: a minha capacidade vem do Senhor. Acho que é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Coloca lá, filhinho, para a gente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Para isso tem que ter intrepidez, irmão. Porque eu vou te contar, a nossa carne é fraquinha, não é verdade? Nossa carne tem uma tendência a seguir o sensacionalismo, a seguir a autocomiseração, a seguir a vitimização. É verdade. Segurança. Intrepidez. Você diz: espera aí, isso está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio, é Deus falando. Eu vou avançar nisso aí. Então vamos lá em Hebreus 10, 20. 19, nós estamos no 19. Intrepidez. Para quê? Para entrar no Santo dos Santos. Quer dizer, tem muita gente que até confunde, às vezes pensam e criam louvores dizendo: olha, leva-me à sala, eu quero ir além do véu e tal. Isso não é para você ficar pedindo a Deus mais. Não existe mais tabernáculo. Aliás, o tabernáculo hoje é cada um que se submete e recebe a glória de Deus. Cristo é em vós. Nós somos o grande tabernáculo de Deus hoje. Casa não construída por mãos, lembra que a palavra diz? Então nós somos. Vós sois o que? Casa espiritual, Pedro diz. Então, tem que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então, esse texto significa entrar no Santo dos Santos é o quê? Para estabelecer, para se conectar à realidade espiritual que nós podemos viver hoje. Então, não é pedir a Deus para fazer, senão ele vai dizer: mas eu já levei a cruz, já subi o monte Gólgota, eu já fui crucificado, eu já paguei o preço, eu já senti as dores do pecado por você, eu já morri, já ressuscitei, já estou num corpo glorificado, já habito em vocês, e é só agora ter comunhão comigo. E vocês estão pedindo para eu fazer tudo de novo. Entende como é que as orações às vezes são erradas? Jesus chegou a chamar certas orações de vãs repetições. Então nós precisamos o quê? Ter humildade, reconhecer que carne é carne, espírito é espírito, inclusive o Jesus da carne, mas que o espiritual era o próprio Deus, para entrar no Santo dos Santos. E como isso tudo acontece? Aí é o 20. O 20 é muito claro. Ele diz: pelo novo e vivo caminho. Então nós não temos mais o caminho de Jesus nos dias de sua carne. Não é aquele caminho, mas é o novo e vivo caminho. Não tenha pressa, bispo, a gente não vai sair nem de uma página, não sei, Deus é que sabe, mas eu preciso montar com você essa estrutura, eu não, a graça de Deus comigo a cada terça-feira, para que quando você assistir uma mensagem dessas e fixar, se você fixar 30% daquilo que o Senhor nos fala aqui, nunca mais você vai ter dúvidas sobre esses temas. Diz: há um novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho é esse? O caminho somente das coisas espirituais. O caminho de viver
as coisas espirituais. Nós vamos depois voltar nisso com mais profundidade, quando a gente entrar no retirando o véu. E aí ele mostra que caminho é esse, que ele nos consagrou. Como? Pelo véu. E o que era o véu? Isto é, pela sua carne. Então, esse versículo que fecha praticamente como o grande texto base desse livro. O que o livro diz? Jesus, nos dias de sua carne, era o véu. Também nos mostra que nós precisamos agora fazer essa separação para compreendermos que se a carne era o véu, o Espírito era qual? Era o próprio Deus. Era o próprio Espírito de Deus, que é qual Espírito? O Espírito que habita em nós, o Espírito que atuou na criação, o Verbo, o Logos, que se fez carne. Isso só entende por revelação. O apóstolo está dizendo aqui no livro, só nos foi possível entender por revelação. Então busque entender isso por revelação. Conecte-se à palavra. Diga, se está na Bíblia, eu creio. Não discuta com a Bíblia. Bíblia sem contextualização só gera sensacionalismo. Não gera crescimento, não gera capacitação espiritual. Então precisamos romper com tudo que foi anterior. O apóstolo mostra aqui, Hebreus capítulo 9, de versículos do 1 ao 5. Eu não vou nem fazer a leitura desse texto, você pode ler depois, mostrando sobre a primeira aliança. Ele, inclusive, traz alguns exemplos, eu estou na página 31. Ele traz alguns exemplos, inclusive mostrando aqui sobre o tabernáculo, a condição do tabernáculo. Então, ele mostra toda essa relação do tabernáculo com as verdades de hoje, né? com aquilo que Jesus cumpriu para nós chegarmos à excelência de hoje. Um tabernáculo que não existe mais. Olha, Mateus 27, versículo 51, ele mostra isso. Ele diz, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, esta palavra que traz aqui é uma palavra, quase que numa metáfora, ligando a morte de Cristo, está consumado, com o corte daquele véu que separava. O apóstolo explica isso aqui também muito bem no livro, mostrando que naquele tempo o sacerdote, quando ia oferecer o sacrifício, ele entrava e daquele véu para a frente, onde ficava a arca e a glória de Deus, ali só o sacerdote, depois de muito preparo, podia entrar. Inclusive ele entrava amarrado com cordas, com sinos nos pés, porque se ele tivesse feito o sacrifício de maneira enganosa, não tivesse realmente habilitado, ele morria ali, né? Parava de fazer barulho os sininhos e eles puxavam o sacerdote para fora e era colocado para fora do arraial, né? Como maldito, como maldição, para vocês terem uma ideia. Então agora ele, depois de novamente citar, aqui na página 33, o capítulo 10, versículo 20, ele diz, no novo pacto, no meio aqui da página, no terceiro parágrafo, ele diz, no novo pacto, foi-nos revelado que esse véu é a carne de Cristo. Quando o corpo carnal de Jesus foi crucificado, o véu se rasgou, por trás daquela carne estava Deus. Então, exatamente a configuração do tabernáculo. Ok? Quando o sacerdote ultrapassava o véu, o que ele encontrava? A glória de Deus. O Espírito da graça. Tudo isso, claro, em simbologias, que hoje nós não podemos mais ter nem viver. Nós temos que viver agora dessa excelência, da revelação. Inclusive, essa carta aos Hebreus, que eu digo sempre que é a confirmação de todas as 14 epístolas, Paulo mostra isso claramente, muitas vezes. Se Jesus se fez carne sem intervenção humana, ele não foi feito, ele se fez. Então, por vezes, Cristo questionava os discípulos para saber quem o povo dizia que ele era. Uns pensavam que era Moisés, outros que era Elias, ou outro profeta. Então, quem não reconhece Jesus como Deus e diz que ele é apenas o Filho,
está blasfemando, é uma blasfêmia, ou seja, é contradizer o que o Espírito de Deus quer revelar. E ele mostra aqui na página 32 os comportamentos de Jesus, né? Um dos mais conhecidos, quase que poéticos, que eu posso dizer, por exemplo, foi quando Jesus chorou ao saber que Lázaro, né, estava morto. Você vê, Jesus estava ali, olha só a questão para nós entendermos, o Cristo da carne e o Cristo Deus, o espiritual. Em alguns momentos, aquela existência carnal era tão real que elas não se comunicavam, inicialmente. Assim como é conosco hoje, nós temos Cristo em nós temos uma condição espiritual. Mas se nós dermos chance à nossa carne, a gente não se comunica com o Espírito. Então, mesmo Cristo, que tinha potencialidade com o lado espiritual, de ressuscitar mortos e tal, mas na carne, pela comunhão, pelas questões humanas, pela amizade, ele chorou. Ele chorou a ver o sofrimento da família, né? Lázaro naquela situação, ele chorou, aquilo comoveu a carne dele. Vocês estão vendo como ele era 100% homem, e depois quando ressuscitou Lázaro, 100% Deus? É isso. E aí o apóstolo mostra essas questões aqui, e ele traz essa passagem muito interessante de João 14, quando Filipe questiona isso, do 8 ao 11, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco. Há tanto tempo estou convosco. Ué, estão vendo aí? Não me tens conhecido. Lembra que nós lemos João 16:12? Muito tenho a vos dizer agora, porque mesmo as coisas que Jesus dizia, antes do Espírito revelar realmente, depois do ressuscitado, glorificado, depois de sucederem todas as questões carnais, as pessoas não conseguiam atingir esse nível que nós temos que atingir hoje, irmãos. Que é a holística espiritual da fé, que é a lógica espiritual da fé. Está lá em Hebreus 11, versículo 1. Olha a remissão para você colocar aí no livro. Diga assim, lógica espiritual da fé. Porque a lógica é o que baseia a ciência. Lógica são fatos comprovados, lógica científica, pois nós temos lógica espiritual da fé. Se alguém um dia disser para você, me prova que Deus existe, você vai dizer, olha, eu não estou aqui para provar que Deus existe a você, se não for Deus a fazer isso. Eu estou aqui para viver Deus e você tem que ver Deus na minha vida. Se você não conseguir ver, eu não posso te convencer, mas uma coisa eu te digo, na mesma proporção que você me pede para provar a você que Deus não existe, que Deus existe, eu quero que você me prove que Deus não existe. Eu duvido que a pessoa vai conseguir provar a você que Deus não existe. Então, você está entendendo? Sabe por quê? Porque você tem na tua alma, no teu coração, no teu espírito, você tem a convicção. Ele diz, olha, a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Quais são as coisas que você espera e os fatos que você não vê? São as coisas relacionadas às promessas que a Bíblia tem para as nossas vidas, a gente consegue acreditar nisso, e os fatos que nós não vemos. Quais são os fatos? Todos os fatos que a Bíblia registrou. Tudo aquilo que está registrado na Bíblia, para nós são fatos. Ok? Isso é um argumento baseado em fatos. A ciência diz que contra fatos não há argumentos. A holística espiritual da fé diz que contra argumentos baseados em fatos, também não há argumentos. Os nossos argumentos são baseados em fatos que nós acreditamos. E pronto. Nós acreditamos por fé. Diga a lógica espiritual da fé. Volta no texto que a gente estava, filhinho. Então a gente tem mais, mas tem muito crente hoje ainda aí, dizendo para mostrar o Pai. Querendo, né, me mostra o Pai, me mostra o Pai. É se abrir, é acreditar, irmão. É só isso.
está totalmente disponível, está sendo ministrado agora às nossas vidas. E ele disse: tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora é que aí mora o perigo de quem não entende, porque quando a pessoa, fica lá, filhinho, quando a pessoa olha esse texto, diz assim: era o da carne que estava falando isso. Não, ele estava dizendo o seguinte: quem me vê no eixo espiritual, quem não me vê como aquele povo lá da minha cidade, viu como filho do carpinteiro, como questionando se eu sou Elias, se eu sou quem, se eu sou um profeta, se eu sou Moisés reencarnado, e não acreditam que eu sou o Emanuel, que Isaías profetizou, não vai ver o Pai. Agora, quem me vê, quem me olhar, quem compreender que eu sou Deus, que eu sou realmente o Emanuel, que eu sou obra do Espírito Santo, que o que Maria contou não foi uma mentira, não foi uma história, mas foi uma verdade de Deus na sua vida, então vai ver o Pai. Olha agora o 10, o versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As obras do Pai que permanecem em mim, faz as suas obras. Quer dizer que então o Deus que permanecia nele fazia as suas obras. Aqui na introdução do livro que nós estamos fazendo aqui paralelamente, olha, Cristo é Deus, o apóstolo diz assim, na introdução ele diz: ele era totalmente Deus e totalmente homem. Este é o mistério de que vamos tratar. É um mistério. Para o mundo é mistério. E ele usa nesse livro aqui, Cristo é Deus, na introdução, João capítulo 1, os versículos 1 e os versículos 14. Você pode fazer uma remissão aqui agora, olha. João 1,14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Logos, ok? A palavra, a verbalização. Por que diz que no princípio era o Verbo? Porque o verbalizar da palavra foi que gerou o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, esse Pai na criação, era o próprio Jesus, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Olha o que diz o 14, que confirma isso que eu estou falando. Estão entendendo, diria o bom paulista? E o Verbo, o Pai da criação, se tornou o Filho na redenção. Isto aqui é uma Bíblia, revista atualizada João Ferreira de Almeida, com humildade, tá? Tem gente que pensa que eu sou soberbo, eu não sou soberbo. Isso não é soberbo, é segurança. Falo com segurança. Bíblia, revista atualizada João Ferreira de Almeida, comentada Bispo Daniel Anacleto. Aquele que estava dizendo e disse, Deus, que era o Verbo, a verbalização do poder de Deus, Pai na criação, se fez carne e habitou entre nós. O Cristo da carne, a carne que era o véu, agora cheio de quê? Cheio de graça e de verdade. É a revelação, irmãos. É entender essa questão toda da verdade de Cristo. Você passa a ter uma segurança extrema. Você não consegue, ninguém rouba a tua paz. O texto que eu usei, na introdução hoje do nosso momento de reflexão, de João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Você entende a tribulação da carne, você entende a imperfeição da carne, você entende a insuficiência da carne, mas você tem a segurança, que nós lemos agora há pouco, Paulo disse aos Coríntios, de 2 Coríntios 3:5, você tem a segurança que a tua suficiência vem do Senhor. Então diz, cheio de graça e de verdade. Diga comigo, eu estou cheio de graça e de verdade. Meu irmão, o diabo essa hora bate o pé e sai correndo por 7 caminhos. Sai. Ele disse, vimos a sua glória como do unigênito do Pai.
Voltando aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há. Você tem liberdade. Não se pode viver o cristianismo verdadeiro, o evangelho da graça, por opressão. É como eu digo, hoje eu venho à igreja porque sou salvo. Quando eu não conhecia esta revelação, eu vinha à igreja para ser salvo. Então você começa a corrigir os teus valores. Hoje, quando eu olho e identifico o pecado, eu procuro não pecar, porque eu quero ver a glória de Deus na minha vida aqui na terra. Porque eu sei que não fui chamado para pecar. Eu sei que eu sou salvo de eternidade a eternidade, estou aqui para cumprir os propósitos de Deus. E quanto mais eu cumprir, mais eu vou andar em obediência, mais eu vou ver a glória de Deus nessa terra. Quando eu não conhecia, eu tinha medo do pecado. Porque eu achava que se eu pecasse, eu ia perder a salvação. Hoje eu não peco por medo de perder a salvação. Hoje eu não peco porque eu tenho a salvação, eu tenho certeza da salvação. Corrigindo, mentira, porque quem diz que não peca é o maior mentiroso. Ok? Então hoje eu procuro não pecar, eu evito não pecar. Mas eu tenho uma segurança. Eu estou livre, eu estou, com segurança em Deus. O diabo não pode me limitar. É essa liberdade que nós temos que viver. A liberdade com Deus, a segurança com Deus, é uma posição de superioridade no mundo espiritual. Por isso que eu digo que nós somos, a nata do Evangelho. Então isso passa a te dar uma segurança. Você vê, o apóstolo, inclusive, ele cita aqui o valor que ele dá à literatura. Você vê, estou aqui ministrando, estou mostrando, fazendo um paralelo entre 2 livros. Alguém que estivesse na carne, ou me olhando na carne, podia pensar, poxa, o bispo está querendo vender livros. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós usamos a literatura, o Ministério Cristo usa essa literatura para pulverizar essa revelação e essa graça de Deus. O Ministério Cristo Vive não vive de venda de Bíblias e livros. Isso aqui é totalmente subsidiado pelos seus dízimos e suas ofertas. Os preços que são pagos aqui são meramente preços de custo. E muitas vezes, muitas vezes, esses livros são doados. Para você ter uma ideia. Então não se pensa em lucro nisso aqui. Aqui é apenas para, nisso não, deixa-me corrigir, nessas obras-primas da graça de Deus. Servem para sedimentar, servem para fixar a revelação da graça de Deus. Porque urge a necessidade do povo de Deus entender essas coisas. Depois o apóstolo vai citando aqui na página 35, e ele mostra, inclusive, porque tem muita gente que fica achando, olha, foi uma surpresa, Jesus morrer na cruz do Calvário foi uma surpresa. Não, ele mostra que havia um plano, um projeto, para nós vivermos hoje a nossa qualidade de vida espiritual, e as pessoas não vivem. Foi Billy Graham que disse, a salvação nos leva para o céu, a santificação traz o céu para a terra. Jesus, quando ensinou a orar, ele disse, com a oração do Pai Nosso, que eu aconselho a você, não é para ser repetida, Pai Nosso que estás nos céus. Se repetir não é pecado não, mas não é necessário. Ainda mais se você fizer sem entender. Para você entender a revelação, a oração do Pai Nosso, você precisa ler o livro do apóstolo, que são as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Esse livro é muito legal também da gente ministrar, viu? As revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. E aí você vai entender. E tem um momento que diz assim na terra como no céu. Tem gente que diz assim, não, mas é quando eu for para o céu, tudo quando eu for para o céu. Então a pessoa pensa que é assim no céu como na terra. Não é assim na terra como no céu. É começar a viver o céu aqui na terra. Quanto mais você viver a tua vida espiritual,
andar nas boas obras de Jesus, entender que Cristo é Deus, vislumbrar o projeto de Deus para a sua vida, mais você vai viver as coisas do céu, você vai trazer as coisas do céu para a terra. Você prefere as coisas da terra ou as coisas do céu aqui na terra? Do céu. Do céu. Isso é purificar, isso é transformar maldição em bênção. Isaías 1,19, Isaías 1,19, quando eu disser assim, é para ver se você decora, porque é muito bom. Mas se não decorar, não fica triste não, porque o chamado é meu nesse momento, e Deus tem me dado essa graça, né? Às vezes a minha esposa fala, amor, você veio aqui semana passada e não lembra o nome da rua. Eu falo, amor, isso aí não é para mim, não cabe mais nada. Para eu decorar o nome da irmã Maria Cristina, eu vim repetindo lá de trás aqui para frente. Para não esquecer. Porque minha mente hoje é decorar versículos, é o meu chamado, né? Imagina, está aqui, quantos textos já trouxe aqui para vocês, estão na minha mente, no meu coração. Esse é mais um deles, Isaías 1,19. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Você acha que essa terra tem alguma coisa de bom para nos oferecer, irmãos? Não tem. Mas se você quer, que todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer. Só que tem ali a condição. Ele diz, e me ouvirdes, comereis do melhor, ou o melhor. Não é do melhor, é o melhor desta terra. São as coisas celestiais que Deus vai deixar aqui nesta terra para todos nós, irmãos. Isso é a verdade. Aliás, já deixou, já disponibilizou, é o pacto da sua graça. Mas a pessoa fica confusa, achando, foi uma surpresa. Porque mataram? Não, ele mostra aqui Atos capítulo 2, versículo 23, para você entender que era o próprio Deus, que era um plano, que era um projeto. Te aconselho, vocês, principalmente que estão me conhecendo hoje, se vocês puderem depois consultar lá o canal Missões Oficial Cristo Vive, olhem lá os 4 mundos, foram 10 cultos aqui que nós explicamos sobre os 4 mundos, né? Uma organização espiritual, o mundo cosmos, o mundo ocumênio, o mundo aion e o mundo seol, é a composição que nós temos aqui. Para entender todas estas questões, ele diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Então, esta colocação, desígnio e presciência de Deus, foi uma determinação do próprio Deus. Então, o apóstolo fala na página 35, Jesus sofreu e passou por tudo que estava estabelecido pela presciência e determinação de Deus. Nada foi por acaso. Tudo estava detalhadamente escrito, predestinado e predeterminado. Então, quando você entende que o plano de Deus é perfeito, também crê e sabe que o que foi para a cruz do Calvário era a carne, era o véu. E aí você começa a vislumbrar essa força dentro de você, de tantos paralelos aqui, remissões que nós já fizemos hoje. O apóstolo traz aqui na página 36, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Então, temos uma segurança, temos uma certeza, temos o conhecimento. Na página 36, aqui na conclusão, ele diz, assim como no tabernáculo havia um véu que encobria a presença do Senhor, e a carne de Jesus, como o véu o encobria, nós também temos um véu, o nosso corpo, e dentro de nós está o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, esta é que é a grande verdade. Se você rompe com a carne, irmãos, você tem acesso direto. Romanos capítulo 9, versículo 5, Paulo diz, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, descende o Cristo segundo a carne. Mas e o Espírito? Segundo o próprio Deus, sobre todos. E eu fecho. Depois vamos continuar nesse capítulo semana que vem. Mas eu fecho com Efésios capítulo 1, versículo 18.
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vai, filhinho. O qual exerceu ele quem? Deus, o espiritual, o Espírito da graça, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Vai. Acima de todo o principado. Olha a materialização, olha a concretização aqui do projeto da cruz do Calvário, da presciência de Deus. Acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, que se possa referir não só no céu, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então tudo isso se processou para hoje estar sendo materializado por meio da igreja. A igreja que somos nós reunidos, a igreja que para que sermos nós reunidos, começa na sua vida. Viva isso, viva essa verdade. Diga como Paulo disse em Gálatas 2:20, diga: Cristo vive em mim. Cristo é Deus. O Espírito da graça move a minha vida. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, Bispa Lídia. Oremos. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus, por mais uma terça-feira no teu altar, por mais uma terça-feira numa escola de capacitação. Obrigado por tantas vidas que fizeram desta manhã também a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado por esta oportunidade que tivemos, Pai, de crescer na graça e no conhecimento, de vivermos esta realidade, esta qualidade de vida espiritual. Obrigado, Jesus. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo teu Espírito e guardados pelos teus anjos. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são sábios de Deus e que são parte mais alta, a nata do Evangelho, que vão mostrar a tua existência em suas vidas. E o povo que pode dizer, Cristo vive em mim, diga amém. O Senhor é o vencedor.